Olá, eu sou a professora Débora e estou à frente da disciplina de Planejamento e Avaliação no curso de EAD Letras e é sempre um prazer muito grande poder estar dialogando sobre educação, certo? Então, sintam-se à vontade. Infelizmente, a gente não tem no momento aquele espaço em que a gente vai dialogando, né? Em que eu vou colocando minhas posições e vocês também, então naquela troca imediata de conhecimentos, mas vocês podem enviar perguntas, solicitações através de mensagens lá na nossa plataforma, certo? Eu trouxe aqui para a gente dialogar algumas questões básicas sobre a nossa disciplina, né? O que é que a gente encontra lá no fascículo, o que é que ele traz de interessante sobre essa questão de planejamento e avaliação. Tá? Então, uma das coisas essenciais para se pensar logo de cara é de que planejamento e avaliação não se separam, eles caminham sempre juntos. Quando a gente fala em educação, processo educativo, prática pedagógica, envolve o planejamento e a avaliação, isso demonstra que essas duas áreas de conhecimento, né, apesar de ter as suas singularidades, as suas particularidades, elas caminham sempre juntas, elas não se separam, estão interligadas uma à outra, certo? Então, o primeiro ponto para se pensar é esse. O segundo ponto, que é muito importante, é essencial para quem quer estar em sala de aula, trabalhando em cargo de gestão, supervisão, coordenação. Então, qualquer área voltada para a educação. É muito importante que você tenha elaborado a sua concepção de educação. Então, para você, enquanto educador, o que é educação? Certo? Qual o papel da educação? Qual o fim da educação? Tá? Então, não tem como pensar o fazer pedagógico sem antes você fazer essa autorreflexão, tá? Sobre o que é educação. Porque, veja, na medida em que você elabora a sua concepção de educação, e aí as disciplinas do curso elas vão te ajudando a construir essa concepção, então, na medida que você constrói essa concepção, você vai poder delinear toda a sua trajetória profissional. Porque você vai escolher caminhos teóricos ou de concepções pedagógicas que vão te auxiliar, por exemplo, no teu planejamento, na tua forma de avaliar. Então, tudo isso vai depender do teu posicionamento educacional. Então, o que é que você pensa sobre a educação? Esse é o segundo caminho para discutir o que está posto aqui no nosso material pedagógico que está disponível lá na plataforma, tá certo? Então, veja, pensado nessa relação, né, de que planejamento e avaliação não se separa, certo? Eu lembrei de uma citação que está também no nosso fascículo, que é do autor do fascículo, né, Silva, 2011, na página 8. Ele vai dizer o seguinte: na relação planejamento e avaliação, chama-se a atenção para a importância e a necessidade de se superar um perspectivismo linear e perceber as múltiplas relações postas na contemporaneidade com base nas determinações históricos sociais. O planejamento como método dialético de transformação. Então, veja, o professor Silva, ele pontua aí algo que é fundamental quando se trata de planejamento e avaliação, certo? Que é perceber essas duas áreas de conhecimento que se interligam, né? Como uma superação, certo? Desse perspectivismo linear. Então, pensar planejamento e avaliação é se distanciar dessa perspectiva linear, objetivista, racionalista, tecnicista,
que estão presentes nas teorias clássicas da administração, ou então nas teorias tradicionais de ensino, que nós já conhecemos, certo? Então, o autor do fascículo, ele nos leva para outros caminhos. Então, deixar de lado um pouco do que a gente vê constantemente nas escolas ainda, né, e que nós fomos educados também, deixar de lado um pouco essa perspectiva linear e partir para novas determinações. Aí ele coloca, inclusive, o planejamento como método dialético de transformação. Então, aquela primeira discussão que eu propus no fórum, certo? Ela busca levantar esse diálogo, essa transformação a partir da reflexão. Então, eu solicitei, por exemplo, que vocês fizessem uma análise sobre o processo educativo, tá? E dentro dele pensar o planejamento como método dialético de transformação ou reflexivo, tá? E eu achei muito, muito legal uma resposta que foi dada por um estudante, o Lucas Fernando da Silva, certo? Então, o Lucas, ele trouxe à luz o que, de fato, a gente deve discutir quando se trata do planejamento reflexivo. Então, ele diz o seguinte: o planejamento é a reflexão prática educativa devido ao fato de pensar o processo de ensino, tendo como objetivo organizá-lo por meio da dialética, porque tem como alvo a essência da ação docente, que é primeiramente idealizada, ou seja, é executada no mundo das ideias e em seguida copiada no mundo real. Então, veja, o Lucas, ele trouxe o ponto-chave, né, para se discutir o planejamento, tá? Então, veja, quando a gente fala em planejamento, é importante pensar que o planejamento, ele está na esfera da reflexão. Então, na medida que eu falo, né, olha, então vamos organizar um momento de planejamento, tá? Então, é um momento de reflexão. Então, o planejamento está no mundo das ideias. É a partir dele que a gente consegue materializar o que de fato a gente vai trabalhar no ensino. Compreende? Então, o planejamento está na esfera da reflexão, certo? A materialização desse planejamento vai ser o quê? Vai ser os planos de aula, os projetos, compreende? Então, existem essas duas dimensões, a dimensão do mundo real e a dimensão do ato reflexivo que está na esfera do mundo das ideias, tá? Então, trazer o que está no mundo das ideias para o plano real é necessário diversos momentos de diálogo, de conversas, não só entre os profissionais da educação, mas também e principalmente com os sujeitos que estão presentes no processo de ensino, que são os estudantes, né? Então, os estudantes são a base de construção para esse planejamento. Então, para executar, para elaborar, primeiro, né? Elabora, depois executa, depois avalia. O planejamento é necessário que você conheça seus estudantes, que você conheça a realidade a qual ele está inserido, que você conheça essa comunidade, que você esteja a par do que está acontecendo na atualidade, para poder levar isso como discussão para as suas aulas. Porque se você foge dessas questões que estão voltadas para o contexto do estudante, você não vai conseguir mediar um processo de aprendizagem significativo, né? Porque eles vão estar sempre à frente em relação a muitos posicionamentos, as informações que hoje acontecem com muita rapidez. Então, é importante a gente estar trazendo para a sala de aula essas discussões do que está acontecendo fora do mundo da escola e dentro da escola, certo? A escola ela não está fora do mundo real.
do mundo social. Ela, ao contrário, ela faz parte da sociedade. Ela está envolta na sociedade. Então, tudo que acontece na sociedade, seja político, econômico, social, vai interferir diretamente no processo de ensino-aprendizagem. Então, veja a nossa responsabilidade enquanto docentes para estarmos sempre atualizados, né, com o que a gente está levando para a sala de aula. Eu sempre digo nas minhas aulas que o nosso principal instrumento de trabalho é o conhecimento. Então, é necessário ler constantemente, é necessário estar atualizado sobre as discussões, sobre tudo o que acontece no nosso espaço político, no nosso espaço econômico, no nosso espaço social, né? Porque os estudantes eles estão vendo essas questões hoje, por exemplo, nas redes sociais. Então, na medida que eu elaboro meu planejamento, eu tenho que dar margem a essas questões que vão aparecer na sala de aula e a gente não pode se distanciar disso. E tem que buscar uma forma de relacionar os nossos conteúdos, o que é que a gente leva enquanto conteúdo, com toda essa dinâmica que os nossos estudantes estão inseridos. Né? Por que é que os estudantes hoje, eles não veem a escola muitas vezes como algo positivo? Porque a escola ela não está sendo atrativa. A escola não está conseguindo acompanhar o desenvolvimento tecnológico, por exemplo, que está acontecendo no mundo. Então, ela está ficando para trás. Né? Então, a gente tem que saber lidar com essas ferramentas, certo? Com essa nova forma de pensar o mundo. Então, o mundo hoje é outro, as perspectivas são outras, os jovens são outros, e a gente tem que acompanhar tudo isso, tá bom? Então, o Lucas está de parabéns no momento em que ele traz essa reflexão. Eu gostei muito, Lucas, porque aí me fez pensar em todas essas questões, entendem? E outros comentários também que foram importantes e que são importantes, né? Quando dizem que o planejamento, por exemplo, é algo que está sempre interligado até a nossa própria vida pessoal, né? Então, viver é planejar. A todo momento a gente está se planejando, está se organizando, né? E outra coisa que é importante que vocês colocaram também nos comentários é de que o planejamento ele deve ser sempre flexível, né? Porque a todo momento a gente vai ter interferências desse mundo, como eu falei, do mundo real. Então é importante que esse planejamento seja flexível. Dificilmente você vai conseguir executar o seu plano de trabalho, que é a materialização do planejamento, da forma como se pensou, certo? Então vão haver intervenções, vão acontecer momentos na sala de aula que você vai ter que abrir para uma discussão maior, certo? E tentar relacionar sempre com a sua disciplina ou com o conteúdo que você está trazendo, certo? Veja, no nosso fascículo, o professor que elaborou esse material, ele nos ajudou a pensar, né? Ele colocou como proposta pensar o planejamento sob diversas faces. Então, o planejamento tem muitas facetas, né? E aí, de início, ele traz algumas linhas do planejamento dentro de uma perspectiva administrativa. Então, que linhas são essas? Então, ele pontua aí, por exemplo, o planejamento como um gerenciamento da qualidade total, certo? O conhecido planejamento como princípio prático. Então, esse planejamento como princípio prático ou gerenciamento da qualidade total, ele está diretamente ligado à perspectiva tradicional de ensino, certo? É aquela onde o professor ele é o centro do conhecimento e a função dele seria transmitir esse conhecimento para que os estudantes absorvam esse conhecimento e depois seja avaliado para ver de que forma ele conseguiu interiorizar esse conhecimento. Então, está numa esfera de transmissão de conhecimento. Tem a ver também com a perspectiva tecnicista de ensino, tá certo? Em que é aquela que você prepara o sujeito não para
as esferas sociais, para o mundo das relações sociais, né? Mas você prepara o sujeito para o mercado de trabalho, você prepara o sujeito para desenvolver habilidades básicas de cálculo e leitura, né? Para poder se inserir no espaço de competitividade, de individualização do sujeito, certo? Então, esse planejamento como princípio básico, ele está pautado nas concepções tradicionais de ensino, tá certo? Outro ponto que o professor Silva coloca é o planejamento estratégico. Então, o que seria esse planejamento estratégico? Veja, o planejamento estratégico é justamente o que está acontecendo hoje na educação brasileira, certo? Que é um planejamento voltado para as questões mercadológicas, certo? Voltados para a questão de produtividade, de perspectiva neoliberalista, tá? Que é aquela em que você faz muito com pouco recurso. Então, por exemplo, os cortes que estão havendo na educação. Então, toda essa dinâmica que nós estamos vendo agora, ela está pautada nesse planejamento estratégico, que é aquele que se volta para esse mercado de trabalho e não para a formação do sujeito crítico, pensante, atuante na sociedade em que ele está envolvido, certo? Então, o planejamento estratégico, ele se volta diretamente para as questões neoliberais mesmo, tá? Mercadológica, clientelista, sabe? Então, foge um pouco a questão educativa em si, não é? Porque pensa a escola agora como empresa, tá? Mas é importante a gente refletir o seguinte: a escola, desde a década de 40, ela tem sido pensada como uma empresa, não é? Porque os teóricos da administração científica, eles foram importantes nesse processo, né? Então, trouxeram essas discussões administrativas para dentro da educação. Desde a década de 40 a gente tem visto isso. E a escola, ela trabalha como se fosse uma empresa, né? E os estudantes, eles são vistos como objetos que a gente lapida, certo? Para produzir nesse mercado de trabalho, para dar esse retorno econômico ao país. Mas no nosso fascículo, ele aponta outros caminhos que são interessantes para se pensar a própria concepção de educação, como, por exemplo, o planejamento participativo, certo? Então, o planejamento participativo, ele tem um engajamento diferenciado dos anteriores, tá? Do planejamento com princípio prático e planejamento estratégico. Porque ele vai trazer os estudantes, a comunidade, os professores, a equipe gestora como protagonistas do processo educativo. Então, são eles que vão conduzir a educação. São eles que vão sentar, vão discutir, vão ver o que de fato é necessário para que a aprendizagem ocorra naquele espaço. Porque sabemos, por exemplo, que as nossas escolas, elas apresentam diferenças culturais, regionais, etc. Então, é impossível eu pegar, por exemplo, um projeto político-pedagógico de uma escola e tentar trabalhar com esse mesmo projeto em outra escola que tem um contexto social totalmente diferente e cultural. Compreende? Então, essas novas formas de se pensar a escola, né, a partir de um planejamento participativo, então a gente vai ter outra dimensão, certo? Vai inserir a educação em outra dimensão, que a educação é aquela que se faz a partir dos próprios sujeitos envolvidos e não de demandas externas, como tem acontecido no planejamento estratégico. Então, no planejamento estratégico, por exemplo, as escolas elas buscam alcançar índices de avaliações externas. As escolas se transformaram em números, onde eu paro minha aula, eu não dou espaço para discussão,
né, como é tão presente no planejamento participativo, e aí eu vou voltar todas as minhas atividades para os números que exigem as avaliações externas, né? Por exemplo, a gente tem aquela provinha Brasil, tem o Enem, tem isso, tem aquilo. Então, a gente vive por esses números. E qual é... A escola deixou de cumprir seu objetivo, sua função social, né, para estar realizando um treinamento dos estudantes para alcançar esses números, certo? Serem aprovados nessas avaliações. E a gente tem que ver que muitas vezes a escola precisa estar atenta a questões que são muito mais importantes do que esse simples atendimento aos números. Então, a gente tem comunidades, tem escolas que sofrem com alto índice de violência, a gente tem escolas que sofrem com um número grande de estudantes com déficit de aprendizagem. Né? Então, a gente tem que parar para pensar sobre esses problemas da escola, né? E não estar somente ligando a nossa aprendizagem a números, né? A essas políticas governamentais que estão pautadas nas avaliações externas. Ainda voltando para o nosso fascículo, a gente consegue perceber, a partir desses planejamentos, dessas 3 linhas de planejamento que eu apontei anteriormente, o planejamento como um ato instrumental ou normativo, que está relacionado justamente ao gerenciamento, né? E às questões tradicionais de ensino. Então, o planejamento instrumental ou normativo, ele também está presente no contexto educativo, né? Há muito tempo, e a escola não consegue se desprender disso, né? Porque está ali na raiz da escola, na episteme da coisa, certo? E o professor pontua também o planejamento participativo, que é aquele que eu discuti anteriormente. Tá? Que ele dá uma abertura maior de participação, de atuação de todos os sujeitos que estão envolvidos no processo educativo. Mais à frente, a gente discute um pouco do planejamento como ato político, filosófico e técnico, certo? E aí eu achei interessante uma citação de Acácia Coenzer, 2003, que diz o seguinte, em relação ao planejamento como um ato técnico. Ela diz assim: o técnico, por sua vez, tem a posse do saber teórico, mas não a convivência com os problemas do cotidiano, o que, por sua vez, também limita sua leitura da realidade, certo? Então, veja, o técnico, ele é importante, eu não vou dizer que não, que a gente deve excluir totalmente essa perspectiva. Ela é importante porque ela nos dá direcionamentos, né? Ela nos ajuda a pensar de uma maneira mais instrumental a educação e o que é que vai acontecer nela. Entretanto, como vocês mesmos disseram, o planejamento tem que ser flexível. Então, se eu penso num planejamento flexível, eu tenho que abarcar aí a questão político-filosófica, tá? E essas questões político-filosóficas estão relacionadas à formação do cidadão, compreende? Então, o planejamento participativo é interessante nessa perspectiva política e filosófica, porque ela permite que o estudante ele seja sujeito ativo do processo educativo, do processo de ensino-aprendizagem. Compreende? Então, ele não está à margem desse processo. Ele está dentro do processo, ele contribui para isso e ele é autor também da aprendizagem, certo? Porque a criança ou o adolescente ou o jovem que chega na escola, ele já vem com uma gama de conhecimento muito grande do seu mundo real, das suas vivências, dos espaços sociais em que ele transitou. Então, a gente nunca deve, por exemplo, dizer o meu estudante não sabe de nada, o estudante que chegou na minha sala não. Pelo contrário, ele tem um conhecimento de mundo muito forte. Então, a gente tem que pegar esse conhecimento,
fazer um diagnóstico sobre isso e a partir dele construir a aprendizagem para que ela seja significativa, certo? Então veja, quando eu falo que o técnico é importante, mas que o político e filosófico é fundamental, porque ele não limita essa leitura de realidade, isso quer dizer, por exemplo, que o ato técnico ele precisa dialetizar com o ato político filosófico, certo? Então, se não houver essa dialética, essa ligação, então a educação ela perde sentido, porque ela não pode ser apenas instrumentalizada. Ela tem que formar também um cidadão crítico, pensante, atuante, porque nós somos seres humanos dotados dessa capacidade. Então, é importante trazer essas discussões político-filosóficas. Eu digo discussões no sentido de transformar o conteúdo num espaço político-filosófico, certo? Político é aquele que eu coloco os meus posicionamentos, a minha realidade, a minha vivência. E aí, o filosófico eu vou refletir sobre tudo isso. E isso contribui para a aprendizagem, isso é parte da aprendizagem. Então, tudo que acontece no mundo fora da escola vai interferir diretamente no processo de ensino-aprendizagem. Então, por isso que o ato político e filosófico ele é importante. Do contrário, a gente não consegue perceber essa ligação, certo, da educação com o contexto socioeconômico e político que vivem os nossos estudantes e até nós mesmos, né? Que a gente precisa disso para poder formular nossos caminhos pedagógicos. Veja, o planejamento como um ato político e filosófico, o que é que ele vai trazer à tona? Ele vai trazer à tona a criticidade, tá certo? Ela vai permear todo o processo de a relação que você estabelece com o estudante em sala de aula. Então, os posicionamentos críticos acerca do que está sendo discutido. A ação política ela é muito importante. É o sujeito, quando eu falo ação política, é você mostrar que o estudante, né, que ele tem e deve exercer a sua cidadania. Ele tem direitos que estão ali estabelecidos, não só em lei, como nas regras sociais, que são importantes para essa formação e que ele deve ir atrás, para não ficar à mercê da alienação. Né? Então, a política ela age nessa perspectiva de nos fazer pensar sobre essas questões que nos são impostas. Então, por que é que muitas vezes falta material na escola e o professor tem que tirar do bolso, por exemplo, ou o estudante, e aí fica naquela mesmice, né? De que eu tiro do meu bolso e resolvo o problema. Mas ninguém vai atrás, né, de quem de fato deveria resolver o problema. Na medida em que eu tenho esse conhecimento político, digo não. Né? Vamos nos juntar, vamos elaborar um documento e a gente precisa mostrar para as autoridades que estão responsáveis pela educação de que a escola ela só caminha se tiver recursos, se tiver um bom espaço físico, se tiver material tecnológico, certo? Então a gente fica naquela passividade. Né? A política ela nos ajuda a nos mover, tá certo? A nos colocar como cidadãos, tá? E aí o enfoque marxista que foi posto lá no texto, que está disponível no fascículo, ele aflorou de uma forma muito intensa quando se pensa no planejamento como ato político-filosófico, tá certo? Então, é importante esse envolvimento político. Uma coisa que eu tenho que destacar, não relacionem política com partidarismo. Isso é bem diferente. Formação política é a formação cidadã, certo? Para a vida em cidadania. Para que você estimule seu estudante a pensar, se colocar como cidadão, perceber que ele tem direitos, que ele deve ir atrás disso, que ele deve cobrar, deve se colocar, se impor, certo? Então, isso é uma formação política. Eu não estou colocando aqui em questão o partidarismo político, que é diferente, tá certo?
Então, o planejamento como ato político e filosófico vai pontuar também uma leitura crítica, reflexiva, ao contrário do técnico, por exemplo. O planejamento técnico ele é muito linear, certo? Muito tecnicista, ele prevê o que vai acontecer nas ações, não é? Então ele objetiva o processo de ensino-aprendizagem, enquanto o ato político-filosófico ele vai trabalhar com a subjetividade humana, vai trabalhar com o sujeito enquanto ser humano. Então ele não está ali só para ser treinado, né? Então ele tem algumas habilidades que são próprias do ser humano que precisam ter abertura dentro da escola, como o ato de pensar, de participar, de dialogar, de refletir, certo? De discordar. A gente fala muito em democracia, é importante pensar nisso, que a democracia ela é dissenso. Ela nem sempre vai ser consenso, certo? Democracia é conflito, não é paz. A democracia ela é um espaço de conflito, porque cada um vai dialogar e pôr as suas ideias. Então, cabe a todos que estão participando desse processo discutir, ver o que melhor tem que se fazer para que a educação aconteça de fato com qualidade, certo? Então, nem sempre trabalhar com essa questão técnica, linear, né? Muito é, tecnicista, certo? Muito previsível. Então, a gente tentar trazer novas formas de refletir sobre a educação. E aí, outra coisa interessante que nós estamos vendo na disciplina é com relação ao projeto político-pedagógico. Vasconcelos coloca lá uma citação no fascículo sobre o projeto político-pedagógico que diz assim: o projeto político-pedagógico pode ser entendido como a sistematização, olha, veja, nunca definitiva, de um processo de planejamento participativo, que se aperfeiçoa e se concretiza na caminhada, que define claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar. É um instrumento teórico-metodológico para a intervenção e mudança da realidade. É um elemento de organização e integração da atividade prática da instituição nesse processo de transformação, tá? Então, veja, o projeto político-pedagógico, ele vai ser a identidade da escola. É a partir dele que a escola vai elaborando suas ações. Então, esse instrumento ele é fundamental para a escola, né? Deve ser um instrumento inicial. Então, cabe a todos que fazem, né, essa escola, em conjunto com a comunidade, elaborar a sua proposta pedagógica, elaborar o seu projeto político-pedagógico, tá certo? Então, essas são as discussões que nós temos no nosso fascículo e que vai servir de apoio para essa primeira unidade nossa, tá certo? Então, eu espero que vocês estejam gostando das leituras. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá certo? Mandando mensagem ou até mesmo enviando e-mail, tá? O meu e-mail é debora.souza, com z, @upe.br. Vocês podem estar mandando aí algumas dúvidas em relação aos estudos que vocês estão realizando no fascículo, tá? Então, essa primeira parte é mais para nos ajudar a pensar sobre o planejamento, os tipos de planejamento que existem, e aí, se a gente parar para fazer uma reflexão sobre esse material que está disponível até então, a gente vai perceber que nós temos dois caminhos, né? Um planejamento que é mais engessado, certo? Mais fechado, e um planejamento que tem uma abertura maior, tá certo? Que ele tem mais possibilidade de participação, de atuação, não só do professor, como também do sujeito. Então, ele nos ajuda a refletir mais filosófica e politicamente acerca do processo educativo, enquanto o outro, ele trata o estudante como um sujeito que está ali para receber o conhecimento, né, e demonstrar que desenvolver esse conhecimento a partir de testes unificados.
Então, são duas perspectivas diferentes, certo? Então, todas as discussões elas nos levam a pensar sobre esses dois caminhos. Um caminho mais dialético, né, mais reflexivo, mais político, e um caminho mais tecnicista, mais transmissivo, né, que trabalha em cima da transmissão e está pautado nas teorias tradicionais do ensino, inclusive o escola-novismo. Tá certo? Então a gente viu que teve o movimento aqui dos pioneiros da educação nova, né? Anísio Teixeira sempre à frente dessa perspectiva do escola-novismo, mas que também se enquadra numa perspectiva tradicional de ensino, não é? Porque trata especialidades, né? Não trata a educação como um todo, como um processo integral, significativo, né? Que é necessário essa abertura, né? Democrática na escola para que o conhecimento flua. Tá? Então, é isso que temos para hoje. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Pena que a gente não tem esse espaço, né, de dialogarmos simultaneamente, porque eu acho que fica muito mais rico o debate. Mas o que eu esqueci de colocar aqui, vocês podem fazer os questionamentos posteriormente, tá? Um forte abraço. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês e estou aqui à disposição. Até logo. Tchau.